Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o filme do ano, A Odisseia na visão do grande Christopher Nolan. Isso mesmo, a gente assistiu o filme no Auron Cinemas, inclusive tem uma novidade para vocês. A gente está com um cupom de 10% de desconto, o cupom Débora, com H no final. Quem é filmer de carteirinha sabe que é Débora com H no final. E ele é válido até o dia 31 de agosto, no caso, até o final do mês que vem. Isso aí. Vou deixar aqui escrito para você aplicar certinho lá no site do Auron Cinema e garantir seu 10% de desconto nesse cinema que tem o maior conforto do mundo. Tá passando aqui para vocês verem como a poltrona de lá é incrível. A gente até sentou que já estava lotado, todo mundo querendo ver, grande estreia. A gente sentou bem na fileira da frente, na segunda fileira, e lá não atrapalha. Você pode ver da primeira fileira, que é o fato da poltrona ser deitado e o jeito que eles projetaram a sala de cinema, não atrapalha você ver até nas primeiras fileiras. Lá qualquer lugar você vai estar vendo com conforto. E lembrando, tá? Somente para compras no site. Isso aí. Agora, dito o recadinho, vamos ao filme, amor. Nós não somos grandes conhecedores da história da Odisseia. Eu sei que é uma história que ela não surgiu escrita, foi contada de pessoa para pessoa e iam contando a história de Odisseu. Então ela tem muitas variações. E neste filme, Christopher Nolan, ele gosta de ter o jeitinho dele Nolan, ele tomou muitas liberdades poéticas, muitas liberdades criativas para o filme ficar mais interessante visualmente, narrativamente. Um grande pesar, apesar do maior conforto do Auron Cinema, a gente não pôde ver como o Christopher Nolan pensou em 70mm, porque no Brasil não tem nenhuma sala que comporta o formato que o Christopher Nolan pensou originalmente para esse filme. Infelizmente, no mundo só existe 44 salas de cinema, a maioria está nos Estados Unidos, com esse formato que o Nolan pensou. E realmente faz falta, porque é um recurso narrativo dele, faz parte da história. Mas não tirou a grandiosidade do filme, o jeito que a gente viu. Como eu falei, o Auron Cinema é maravilhoso, oferece um máximo conforto e a tela e o sistema de som também é incrível. Eu queria ter visto do jeito que o Nolan pensou, mas isso ainda não é possível. Mas mesmo assim, ele é tão grandioso, o Christopher Nolan, como diretor e como um grande cineasta, que não atrapalhou em si a experiência. Continua sendo uma grande experiência. E foi uma grande história. Então, assim, ele tomou as liberdades poéticas. Eu estava estudando mais sobre a Odisseia antes de gravar esse vídeo e cada um tem suas variações mesmo. Tem o consenso, mas tem suas variações. E a história do Christopher Nolan me prendeu muito do início ao fim. Conta um pouquinho aí pro pessoal, sem dar spoiler, como é a história do Nolan. Bom, qual que foi a minha ideia de não conhecer muito sobre a história para ver o filme? Eu sei que é um filme que já está sendo muito discutido na internet e tudo mais por questões de atores escolhidos para tais funções. Então a minha ideia foi, eu vou saber o menos o possível para eu ver o que realmente é esse filme. E eu gostei bastante do que eu vi, justamente o que tu comentou, é a Odisseia do Christopher Nolan, não é uma coisa que é 100% como o texto tá escrito, entendeu? Então, assim, vai esperando que tu vai ver um filme de boa qualidade, é uma história legal, é baseado naquilo que foi o conto, então existem diversos fatos que aconteceram e eu gostei bastante do que eu assisti. Eu gosto de filmes, por exemplo, eu não gostei muito de Oppenheimer porque eu achei muito demorado e tudo mais, mas talvez é por causa que o meu estilo de filme é um filme um pouco mais movimentado, eu gosto muito de ação e tudo mais, que era alguma coisa que não pedia naquele filme, mas nesse filme aqui pede e a gente tem bastante dessa entrega, então eu achei muito bom a questão das locações, da forma, enfim, né, Christopher Nolan não dá pra você querer menos dele, tudo que ele entrega é muito bom. Eu gostei bastante do que eu assisti, no geral. Tem algumas cenas, inclusive, que eu acho que é bom até a gente discutir junto, que eu acho que são bem legais, assim, no filme, né? Tipo aquela questão da transformação, né? Que a bruxa Cersei faz um feitiço lá, transforma... Não é spoiler não, porque não interfere tanto. E outra que ele também tá no conto, né? Então quem conhece a Odisseia sabe o que acontece na história. Que ela transforma os soldados do Odisseu em porcos. É uma cena, assim, que você sente agonia, chega a ser visceral. É legal, vale a pena. O efeito tá muito bom. O Christopher Nolan, ele quis usar o máximo de efeitos práticos possíveis, tanto que foi gravado aí ao redor do mundo inteiro. Realmente, os cenários belíssimos.
eram cenários mesmo e tudo mais. Os atores tiveram que interagir, era com espelhos por causa do trambolhão lá do IMAX dele, né? E o Cíclope, é Cíclope, né? Aquele de um olho só, né? Tá incrível e era muito legal a visão que ele teve de um Cíclope, que era como se alguém tivesse dado um soco, assim, aí o nariz era torto, assim, o olho era girado, era tipo um onho, assim, sabe? E até falando um pouco sobre essa cena da caverna do Cíclope, assim, é interessante essa questão do terror que ele trouxe pro filme, sabe? Por causa que não é somente um filme de ação ou de aventura, não, ele justamente é uma mistura de gêneros, então você sente também o terror que eles estão passando lá dentro. E eu acho esse suspense também que ele colocou no filme dele ficou muito legal. É uma mescla de drama com romance, da Penélope do Odisseu também, com aventura, com suspense, com terror. Ele transita de uma maneira incrível. Justamente, as 3 horas de duração do filme, você não sente. Ao contrário de Oppenheimer, você não sente. Oppenheimer ganhou Oscar e tudo mais, respeita a filmografia do Nolan, mas pra mim a Odisseia tá na frente de Oppenheimer e de vários outros filmes do Nolan. Tá muita gente comentando que é o melhor filme do ano, ainda não sei. Pode ser, ainda tem filmes pra estrear. Mas pra mim ainda não é o melhor filme da filmografia do Nolan. Na minha concepção, ainda continua sendo Interestelar no ranking. Só que a Odisseia tá fácil ali no top 3, com certeza. O que eu senti assim um pouco de falta no filme foi... Eu não sei se o tom seco do filme sem... Digamos assim, parece que você não sente muita emoção no filme, sabe? Apesar de ter, claro, todas as emoções, eu me senti um pouco meio que... Justamente sem emoção durante uma parte do filme, sabe? Eu acho que faltou um pouco disso, talvez... pra ele ser mais, entendeu? Sim, o filme tem seus altos e baixos. Apesar de eu não ter sentido as quase 3 horas de filme, tem seus momentos que não prende tanto, que faltou alguma coisa. Interestelar, por exemplo, tu sente uma pressão, uma emoção junto com os personagens. Eu não sei se é o próprio tom seco que ele deu pra filmografia, entendeu? Que é alguma coisa mais triste, mais sombria, que talvez esse filme traga. E realmente era a intenção dele, mas eu senti essa questão. Mas, assim, eu senti um pouco disso no começo e na segunda parte do filme. Mas pro final, eu achei que o filme cresceu. Sim. O filme cresceu muito. Eu comecei a ver no começo assim, pensando assim, essa que é a Odisseia de Nolan, filme de 300 milhões de dólares, 250, enfim, será que é só isso? Só que na hora que ele vai levando pro final, o filme justamente ele me entregou aquilo que ele estava querendo. Então, no final eu saí com uma percepção muito melhor do que eu tava do filme no começo, na verdade, né? Então eu achei isso muito legal. A trilha sonora também grandiosa, apesar de umas músicas eram tristes, mas combina com a história, precisava. Gostei muito da trilha grandiosa e vamos falar das atuações, que é uma coisa polêmica e que tá gerando muito burburinho na internet. Primeiro com a Lupita Nyong'o, fazendo Helena de Troia, uma atriz negra, e também com o Elliot Page, que teve essa fake news falando que ele seria Aquiles. O Aquiles não tá na Odisseia do Nolan. Ele, não sei o que fizeram. Não, ele tá na guerra, mas ele não foi retratado. Ele não tem um personagem de Aquiles. O Elliot Page é um personagem que se chama Sinon, um outro herói lá da guerra, que justamente ele é usado como isca na Batalha de Troia. Ele que fala que o cavalo de Troia era um presente pra Helena. E pra mim não atrapalhou em nada a Helena de Troia ser negra. Lupita Nyong'o tá brilhante no filme, assim como Zendaya, como Athena, apesar de ser engraçada, ela desaparecia igual o meme que eu vi. Mas também agrega pra história. A Zendaya, sempre achei ela uma boa atriz, faz o que pede. Falando só um pouco sobre isso, é por causa que o porquê que você deve receber, por exemplo, os mendigos tão bem em casa, essa questão de você receber as pessoas bem que você não conhece, Lady Zeus. Como a Lady Zeus, né? Isso é muito citado no filme, inclusive, é por causa que eles acham, e até faz sentido, que os deuses eles se disfarçam de certas pessoas para te testar, entendeu? Então, essa questão da Athena ser a Zendaya, justamente assim, ela é referenciada dessa forma, entendeu? Como se estivesse testando o Odisseu, quem que é essa pessoa. A gente não vai dar spoiler, mas já fica aí a dica. Dá pra interpretar. Ela realmente existiu e ele que enxerga ela dessa forma? Ou realmente ele manifestou aquela forma humana dela? É isso que é interpretado, tipo assim, tem as duas interpretações. O Samuel já achou que o Odisseu vê ele como uma pessoa que existiu. Eu já vejo que ele manifestou, imagina a Athena naquela forma física, entendeu? Ela escolheu também aquela forma física para aparecer para ele. Então tem várias interpretações de por que ela tem a forma da Zendaya no filme, entendeu? Então assim, o que eu gostei?
O elenco, realmente, não tem só nome. Ele entrega muito boas atuações. Gosto muito do bom. Matt Damon, da Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Enfim, todas as atuações estão incríveis. Da Charlize Theron também. Então, assim, entrega. Tem suas ressalvas o filme, mas no mais, realmente, eu acredito que é um dos maiores e melhores filmes do ano, sim, com toda a grandiosidade que Nolan costuma trazer em seu cinema. Vale a pena você ir, aplica aqui o cupom de desconto, se você é de Goiânia, aproveita lá no Auro Cinema, e a gente quer saber também a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no TikTok. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, Joinha então até pra o cima. próximo vídeo. Até já.